Boa tarde. Vamos dar início ao nosso estudo da tarde. E como sempre fazemos, temos a nossa página inicial do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, que diz assim para a gente: reserve alguns minutos para a meditação. Feita com sinceridade, a meditação é um proveitoso exercício da alma na direção do mais alto. Traz benefício à sua paz íntima. Por ela, você descobre os segredos que jazem guardados nos recessos da consciência. Encontra a si mesmo. Ajuda os outros a conquistarem a alegria e a saúde. De preferência, medite pela manhã e à noite. Se não puder, reserve qualquer horário. Não existe hora determinada para falar com Deus. Meditar sabiamente é crescer conscientemente. Então a gente vê a importância, dessa nossa conexão, de nós pararmos 5 minutinhos para nos conectarmos com o Mestre, para respirarmos, para acalmarmos o nosso eu e darmos abertura para que os nossos amigos espirituais possam falar conosco, possam se aproximar e nos ajudar nos nossos pensamentos, nos ajudando no nosso dia a dia, quando estamos sempre ligados a eles nessa conexão. Então, 5 minutinhos basta. Pela manhã, acordou ali, faz ali mesmo deitado, ou então na hora de dormir. E como diz a mensagem, se não der tempo, a qualquer hora do dia. Mas vamos nos habituar a fazer o que é melhor para a gente, Fazer essa conexão com o nosso Mestre amado. E graças a Deus, graças a Jesus, nós estamos aqui hoje, em mais uma tarde, reunidos, onde viemos buscar aqui os ensinamentos do nosso Mestre. Aonde somos tão bem recebidos quando aqui chegamos por essa espiritualidade que nos envolve e nos aconchega, com o seu carinho, com a sua atenção para cada um de nós. Então, Mestre amado, que possamos ter uma tarde abençoada, que a espiritualidade amiga que aqui se encontra presente permaneça junto de nós, nos intuindo, nos orientando e nos dando aquele carinho que todos nós necessitamos. Que a tua luz divina brilhe, que esta casa possa emanar cada vez mais luz para toda a redondeza e que hoje, nesta tarde, a nossa irmã Beth, que vem com todo carinho fazer a exposição do estudo, possa ser abençoada, intuída, inspirada, cada vez mais na condução do seu trabalho. Graças te damos, Senhor, e te agradecemos por tudo que recebemos. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Então, só complementando o que a nossa irmã Conceição falou sobre a prece, os 5 minutinhos, há relatos de espíritos desencarnados que se manifestam através da mediunidade dos nossos queridos médiuns. Eles falam que eles não sabem orar. Então a gente percebe que muitos deles em sofrimento é porque ainda não aprenderam a orar. Então a gente vai exercitando aqui em vida material, para a gente poder, quando chegar lá do outro lado, todos chegaremos um dia, sabermos o que fazer. Primeira coisa que a gente tem que fazer é dar graças a Deus e pedir ajuda, para que a gente tenha uma passagem tranquila, e seja recebido por amigos espirituais. Coisa simples. Tem pessoas que nunca foram ligadas a nenhuma religião, nenhuma. Não foram orientadas. Então como é que elas vão saber orar? Nada, sem problema. Sim, jovens encarnados que não sabem orar porque nunca foram orientados. Os seus pais também não devem saber. Então nós que já temos essa oportunidade, que possamos fazer e passar para aqueles que estão ao nosso redor essa orientação, porque é muito importante a gente ter o hábito da oração. Parece uma coisa piegas. Nossa, mas toda hora tem que orar? Toda hora não. O tempo inteiro.
O tempo inteiro, a nossa conduta será uma oração para Deus, né? Que quando a gente pensa no bem, a gente está em oração. Mas se a gente não consegue pensar no bem o tempo inteiro, que a maioria de nós ainda não consegue, pelo menos em alguns momentos parar para fazer a oração. Isso é muito, muito bom para nós. Então vamos lá, nos coube hoje um assunto bem interessante, eu gostei muito, estava falando com a Conceição, adorei pesquisar sobre isso, embora já conhecesse a passagem, mas conhecer os arredores dessa passagem que nós vamos ver aqui, para mim foi muito gratificante, foi muito legal. Então, deixa eu ver aqui, nosso amiguinho funcionando. Cadê? Yes! Então, uma noite de março de 1856, Kardec estava debruçado sobre os seus escritos, que futuramente seria o quê? Qual livro que veio depois? Livro dos Espíritos, em 1857, um ano depois, né? Estava ele debruçado, escrevendo, e ele começa a ouvir pancadas na parede. Aí ele para, a pancada para. Ele começa a escrever, a pancada volta. Aí ele se levanta e vai procurar o que é esse barulho, não encontra nada. Volta a se sentar, começa a escrever, as pancadas começam mais fortes. E ele não entende a princípio. A Amélie Boudet entra em casa, vindo da rua, e pergunta para ele que barulho era aquele. Aí ele fala, não sei, vamos ver. Aí os dois saem procurando e não encontram nada. Aí ele parou, continuou escrevendo, e as pancadas continuaram. Aí, lá para meia-noite, ele parou e foi dormir. Aí as pancadas pararam. No dia seguinte, ele tinha reunião na casa do senhor Boudin, que era onde ele se reunia com as médiuns, né, que recebiam as mensagens que iriam compor o Livro dos Espíritos. Então ele questiona, né? Poderiam me dizer por que eu vi aquelas pancadas persistentes na minha casa? Era o teu espírito familiar. O que é um espírito familiar? Aí fui lá no Livro dos Espíritos, né, para a gente poder se integrar aqui, né? Sabemos que os espíritos familiares integram nossa família espiritual e estão frequentemente no nosso lar, orientando, compartilhando as dores, das esperanças, das lutas, dos nossos propósitos, mas não costumam ficar batendo. Alguém aqui escuta baterem na porta? Não, eu já tive 2 vidros de forno quebrados na minha casa. Quebrado nada, né? Alguém está querendo comunicar alguma coisa, eu não sei o que é, até hoje eu não soube. Aí, na questão 512, Kardec questionou assim, podemos ter muitos espíritos protetores? Todo homem conta sempre com espíritos, mais ou menos elevados, que com ele simpatizam, que lhe dedicam afeto e por ele se interessam. 514. Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Há gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Olha que lindo, né? Aí Kardec pergunta de novo, mais uma vez, né? Com que finalidade ele bateu daquele modo? Insistentemente, né? Queria comunicar-se contigo. Olha que interessante, Kardec não era médium, né? Ele não recebia, ele não tinha nenhum tipo de mediunidade direta, para não interferir no trabalho que ele ia realizar, né? Então, poderiam dizer-me quem é ele? Pode perguntar a ele mesmo, pois ele está aqui. Olhem agora a humildade de Kardec, como é que ele faz a pergunta
para o espírito familiar dele. Meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te por teres vindo me visitar. Ele não reclama de que ficou batendo na parede dele, né? Consentirás em dizer-me quem és? Para ti, chamar-me-ei a verdade. O espírito familiar de Kardec, aquele que faz parte do convívio dele em casa, na vida, é o espírito de verdade. Não fiquem tristes, Deus é nosso Pai. Né? Espírito de verdade, que daqui a pouco a gente vai saber mais sobre ele. E todos os meses, durante 1/4 de hora, estarei assistindo a ti. Né? Estarei aqui à tua disposição. Gente, todo mês, 15 minutos, ele estaria junto de Kardec para assisti-lo. Imagina, 15 minutos só que ele ia ter para conversar. Imagina, a gente está cheio de dúvida, quer tirar aquelas dúvidas todas, só tem 15 minutos, tem que ser bem objetivo, né? Aí numa nota em obras póstumas, todo esse contexto aí é de obras póstumas, tá, gente? Kardec foi escrevendo essas informações para deixar para a gente. Na nota ele fala, a proteção desse espírito, cuja superioridade eu então estava longe de imaginar, naquele momento em que ele diz que era o espírito familiar e que era o espírito verdade, Kardec não tinha ideia de quem era, só depois é que ele veio saber, tá? Jamais de fato me faltou. A sua solicitude e a dos bons espíritos que agiam sob suas ordens, também vamos ver isso depois, se manifestou em todas as circunstâncias da minha vida, quer a me remover dificuldades materiais, quer a me facilitar a execução dos meus trabalhos. Quem já estudou aqui um pouquinho só da vida de Kardec, sabe o quanto ele padeceu para que esses livros saíssem. Né? Ele foi atingido de forma bem forte, tanto moral quanto fisicamente, né? Foi questionado de diversas formas. Vamos continuar então. Não, ainda não. Em meados de 1863, Kardec foi aconselhado pela espiritualidade a se ficar em segredo, se esconder mesmo, de alguma forma, daquelas pessoas que estavam habituadas a verem que ele era um professor muito conhecido, né? Então ele foi aconselhado a ficar em segredo porque ele estava escrevendo um determinado escrito e que ninguém poderia saber. Por enquanto, ninguém poderia saber, para que não houvesse nenhuma forma de alguém interferir no que ele estivesse escrevendo. Nem as médiuns que estavam recebendo as mensagens para esse escrito sabiam para que era, elas só recebiam. Até o editor dele, o senhor Didier, não sabia o que ele estava fazendo. Só soube quando ele entregou todo o manuscrito e foi para a edição, para ser editado. Só ali é que ele ficou sabendo, né? Aí, Kardec colocou isso em 1863. O Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado em 1864, no ano seguinte, em abril. Em maio, um mês depois, ele recebe uma mensagem vindo da cidade de Bordeaux, ou Bordeaux, né, como alguns livros falam, que ele publicou na Revista Espírita de agosto de 1864 mesmo. Diz assim: acaba de aparecer um novo livro. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos, por ordem de meu pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Esta palavra foi esquecida pela maioria dos homens, e a incredulidade, o materialismo, vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Quem assinou essa mensagem? Espírito de verdade.
aquele que bateu lá na parede de Kardec, aquele que mandou a mensagem, né? O espírito familiar de Kardec. Né? Nessa época, 1864, com o Evangelho segundo o Espiritismo, ele já sabia quem era o Espírito de Verdade pelas mensagens que ele recebeu desse Espírito e que ele coloca no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. São 4 mensagens que ele coloca. Possivelmente ele recebeu outras, mas como eram parecidas, ele escolheu 4 para colocar nesse livro. E ele dá o tema a esse título, a esse capítulo, a esse item, de Advento do Espírito de Verdade, que está no capítulo 6 do Evangelho, que é o Cristo Consolador. Então, quem é o Espírito de Verdade? Jesus. Algumas vertentes espíritas falam que esse Espírito de Verdade, na verdade, seria uma falange de espíritos, né, bem superiores, que vieram trazer a mensagem do Cristo, vieram compor o Pentateuco. Mas a gente vê claramente que ele fala, nós vamos ver, como uma pessoa e não como um grupo de pessoas. Né? Então, para mim e para muitos, é Jesus. Né? Outra pergunta que questionam: quem é o médium que recebe mensagem de Jesus? Quem seria essa médium? A gente sabe que eram meninas, né? 14, 15 anos, que recebiam essas mensagens que compuseram o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, né? E os outros. Então, essas médiuns vieram preparadas, né, gente? Para receber essas mensagens. Uma outra hipótese também, que há várias hipóteses possíveis, né, que a gente não tem a resposta. Mas uma hipótese é Jesus se utilizar de médiuns para médiuns. Não sei se vocês já ouviram isso no livro de André Luiz. Ele coloca essa possibilidade, que um espírito veio se comunicar através de um médium lá na espiritualidade. Lá em nosso lar, um médium transmite o que outro lá da espiritualidade superior está transmitindo. Olha que interessante, isso é possível. Então, isso pode ter acontecido. Né? E a gente sabe que existem outras várias formas de comunicação que a gente não conhece, mas que Jesus podia utilizar qualquer uma, né? É Jesus. Então, essas mensagens que nos mostram, né? Aquele que bateu na parede da casa de Kardec. Algumas pessoas perguntam por que nós falamos tanto de Jesus no Espiritismo. Por que será, gente? Não tem nem como se questionar, né? Para nós que estudamos, isso não é uma questão. Mas tem pessoas que... Mas vocês falam de Jesus? Temos que falar. O Espiritismo é o Evangelho redivivo. Ele vem nos esclarecer tudo que Jesus trouxe. Né? É o Consolador prometido. Então, a gente vai ver aqui, através dessas mensagens, o que o Espírito de Verdade quis trazer para a gente. Tá? Vamos ver aqui alguma coisa. O capítulo 6 começa com o jugo leve. Né? Então, a gente vai vendo o que significa esse jugo, né? Que quando Jesus coloca, né? Cadê? Vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Então, esse jugo de Jesus, né, que é leve, se a gente cumprir com as leis, com os mandamentos que ele trouxe, né, nós vamos nos sentir mais leves e não subjugados, como muitos acham. Né? Mas ele faz esse jugo, ele subjuga a gente de jeito nenhum. Ele nos liberta, não é mesmo?
Vamos lá. Então, vamos ao Consolador Prometido. Esse é o item 2. Ele fala, se me amais, amo isso, gente, é o texto que eu acho mais lindo de todos. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê, e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco, e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. É muito lindo isso, né? Quando a gente enxerga Jesus falando isso para nós e a gente vê esse manancial que o Espiritismo nos traz de informações, de esclarecimentos, de conteúdo, não tem como duvidar, né, que seja o Espiritismo esse Consolador, porque ele pode ficar eternamente conosco. Não está classificado em uma pessoa, não personifica que essa pessoa desencarna, acabou. Como aconteceu com Kardec. Se ele tivesse personalizado o Espiritismo na pessoa dele, o Espiritismo não teria ido à frente. Mas ele nunca falou que era dele, era dois espíritos. Então, está aí, 164 anos, né? Acho que é um negócio assim, 57, faz as contas aí, matemática. 164, né? Deve ser isso. Se não tiver, vocês falam depois. Então, vamos lá. Então, a primeira mensagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo é de 1860. Então, antes do Evangelho segundo o Espiritismo. Todas elas, as 4, vieram antes da publicação do Evangelho, óbvio, né, que ele utilizou. Então, essa é a mais completa. As outras são complementos dessa daí. Então, essa a gente vai ver com mais detalhe e as outras a gente vai passar um pouco mais. Ele começa assim. Venho como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e pôr fim às trevas. Escutai-me. O Espiritismo, tal como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina uma verdade soberana, o Deus bom, o grande Deus, que faz germinar a planta e ergue as ondas. Olha que poder, hein? Revelei a doutrina divina, como um ceifeiro, um colhedor de cereais, juntei em feixes o bem espalhado, em meio à humanidade, e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Então, o bem que havia entre a humanidade, ele juntou e fez o evangelho dele, né? Então, vamos lá. Vamos entender. Ih, eu botei uma coisa a mais aqui, só um instante. Então, vamos lá. O que são essas trevas, gente? As trevas que ele falou aqui. É muito papel, gente. Como é muito texto, eu não quero perder, porque é muito bonito, eu prefiro dar uma olhada, né? Venho como antigamente entre os filhos de Israel, trazer a verdade e pôr fim às trevas. Que trevas são essas? É o que nós vivíamos, e ainda vivemos, de certa forma, né? Nós ainda estamos numa certa treva. Só que naquela época de Jesus ainda era maior. Mas essa mensagem é para agora, 1860. Ah, mas nós estamos em 2024. Alguma coisa mudou? Nós ainda estamos nessas trevas. Porque para Deus o tempo não existe. Então, o nosso crescimento espiritual, ele se dá de forma contínua. Nós não aprendemos em 1860, estamos em 2024 ainda tentando aprender, estaremos em 2300 ainda aprendendo? Possivelmente. Em algum momento nós vamos aprender e vamos fazer. Então, para Deus o tempo não existe, mas Ele quer que a gente seja feliz. Então, depende de nós, né? Então, estávamos no escuro e Ele vem dissipar as trevas. Essa verdade imutável,
Deus. Cadê Deus? Eu vou abrir logo toda. Essa verdade imutável, Deus, Jesus veio transformar a nossa relação com Deus. De que maneira que houve essa transformação? Não está ali, não. Como é que Deus... todo mundo quer colar, né? Não está ali, não. Como é que Jesus transformou essa nossa relação com Deus? Como é que Deus era visto antes de Jesus? De que maneira? Como é que a gente via Deus antes de Jesus, gente? Como um Deus... Olho por olho, dente por dente. Eu repito. Olho por olho, dente por dente. O que mais? Um Deus que castiga. Um Deus que castiga. O que mais? Atira pedra na mulher adúltera. Oi? Atira a pedra na mulher adúltera. Atirava a pedra na mulher adúltera. O que mais que era antes de Jesus? Isso. Mas como é que Deus... Não, como é que era a visão de Deus? Deus, como eram vistos Deus? Sem misericórdia. Sem misericórdia. Isso. O que mais? Austero, punitivo, né? E depois de Jesus? Deus de amor, de benevolência, né? De indulgência para com as nossas faltas. Por isso que ele ensina a gente a ser benevolente e indulgente, né? O que mais? Misericordioso. Antes não tinha. Então essa nossa relação com Deus se transformou completamente, né? Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e se perderam nos ásperos atalhos da incredulidade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, essa é a mensagem, tá? Mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, pois a morte não existe, socorrei-vos. E que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos gritar: orai e acreditai. Pois a morte é a ressurreição e a vida, é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro, que é uma árvore muito forte, né? Por que os homens se afastaram desse caminho largo que conduz ao reino de meu Pai? O que fez eles se afastarem? Que quando somos criados, simples e ignorantes, a gente vem com tudo na nossa consciência. Todas as leis de Deus estão na nossa consciência. Para quem faz aqui o estudo da psicologia de Joana de Anjos, está tudo no self. É muito chique isso, né? Então, está tudo na nossa consciência. O que fez a gente se afastar dessa verdade, desse caminho reto e largo? Esquecemos, não tem como esquecer, ela está aqui. As chagas da humanidade: orgulho e egoísmo. O orgulho nos afasta do nosso irmão, porque a gente quer ser melhor do que ele, a gente acha que ele quer nos prejudicar. E o egoísmo faz com que a gente não veja o nosso irmão com fraternidade, que a gente quer tudo para nós, a gente esquece de olhar para o outro. E nesse desenvolver de séculos que a gente já está como humanos, nessa trajetória, a gente se afastou. Agora, graças a Deus, a gente está começando a voltar, né? Estamos começando a estudar, a gente está buscando, né, esse caminho. Qual é o nome desse caminho? É a porta estreita, que antes estava larga, né? Deus abriu uma porta larga para nós, que nós fizemos o que bem quisemos. E agora a gente está com uma porta estreita para voltar para lá.
né? Então, a gente entra nessa porta sozinhos. Ninguém nos ajuda, não é mesmo? A porta é nossa. Alguém pode me dizer, você pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. Se eu não fizer, eu não entro pela porta, né? Somos nós que entramos. Onde é que eu estou? Devemos ajustar nossa encarnação para nos prepararmos para esse mundo de regeneração. O que é esse ajuste da nossa encarnação? É cumprirmos com o Evangelho, como a Débora lembrou agora há pouco. Cumprirmos com o Evangelho. Sermos bons, praticarmos a caridade. Por isso, podem observar, pelo menos nas mensagens que eu leio de Emmanuel, né, dos bons espíritos que nos trazem, né, através dos livros, as mensagens que a gente lê, eu diria assim que 80% é nos lembrando de nos voltarmos para fazer o bem. Reparem isso. 80%. Quem faz leitura aqui de mensagem todo dia em casa, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Fonte Viva, Pão Nosso, Ceifa de Luz, né? Esse Pentateuco aí de Emmanuel, né? A maioria é mensagem nos lembrando que temos que fazer o bem. Fora da caridade não há salvação. Que é através dela que nós vamos voltar o nosso eu, nos libertando desse egoísmo, desse orgulho que nos fizeram nos afastar das pessoas. E assim não cumprimos com as leis de Deus. Então, o Espírito de Verdade vem nos lembrando isso, né? Que a gente precisa voltar para esse caminho, né? Homens fracos, que percebeis as sombras de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca nas vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos reconduzir, crianças perdidas, aos braços de vosso Pai. Vamos lá. Não afasteis a tocha que a clemência divina coloca nas vossas mãos. Que tocha é essa? Espiritismo. Exatamente. Essa tocha, olha, o que é uma tocha, gente? É luz, né? É luz, iluminando, né, a nossa vida. O que mais? Para iluminar vosso caminho, vos reconduzir, crianças perdidas. Olha que coisa, né? Nós ainda somos considerados crianças perdidas. Ainda estamos buscando um caminho, né? Igual Maria e João, né? Procurando, deixaram, né, os pedacinhos de pão no caminho, só que os pedacinhos foram recolhidos pelos pássaros e a gente se perdeu. Essa imagem, né, essa história é muito convidativa, né, a essa reflexão. Eles seguiram pelo caminho errado. Foram lá na casa da bruxa, né? E depois não sabiam como voltar. Aí vem Jesus nos ensinando, né? Muito legal. Homens fracos, é esse aí. Então, outro... Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Essa passagem é muito lida pela gente, né? Em vários lugares. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Cadê você? São de origem humana. Eis que, de além túmulo, que acreditáveis ser o nada, vozes vos gritam. Irmãos, nada tem fim. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da incredulidade. Quando Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, que é onde está essa mensagem, o Livro dos Espíritos já existia, né? E já existia um outro também, que eu não vou lembrar agora o nome, eu só lembrei dele agora, então nem anotei. Já havia informações variadíssimas, que nós conhecemos do Livro dos Espíritos, 1019 questões, fora aquelas que tem 1001 A, B,
1000 e tanto A, B, então dá mais do que 1019. Alguém já fez essas contas, mas eu não sei quanto que deu. Alguém já fez. Então a gente vê que já havia muita informação para nós. Então quando o Evangelho vem, quando o Espírito da Verdade fala essa mensagem em 1860, 3 anos depois do Livro dos Espíritos, ele vem ratificar aquilo tudo que estava lá no Livro dos Espíritos. Percebem? Né? Eis que de além túmulo, que acreditáveis ser o nada, vozes vos gritam. Quem são essas vozes? Dos espíritos que se comunicaram e trouxeram todas essas informações. Faziam cadeiras girar, mesas girarem, cadeiras se mexerem, pancadas na parede, né? Eles gritam, nada tem fim. Jesus é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da incredulidade. Vamos vencer a nossa incredulidade e crer mais naquilo que a gente está estudando. Né? O que é isso? Muitas vezes nós estamos estudando o Espiritismo, achamos lindo. Ai, como é bonita essa mensagem. Né? Eu tenho que fazer o bem, eu vou fazer, começa a fazer. Aí vem uma prova na nossa vida. Vem uma doença, vem um câncer. Vou estar bem forte. O que a gente faz com essa informação? Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Eu sei, mas por que? Eu sei. Calma, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. O que a gente pensa? A primeira coisa. É por causa da filmagem. É que a Débora falou que é muito difícil. É mesmo, claro que é. Por que é difícil? Olha onde é que a gente está. Muito matéria ainda. Por isso ainda estamos aqui a caminho. Por isso, porque a gente ainda está na matéria densa, com pensamentos ainda de muita incredulidade. Por que é difícil? Porque nós não cremos de verdade. Nenhum de nós, eu me coloco, tá, gente? Eu estou aqui à frente porque eu estudei, mas eu sou igualzinha a todo mundo. Nós somos ainda incrédulos. É isso que nós precisamos muito desenvolver dentro de nós. Deus, acima de tudo. Ele é o Pai, Ele sabe tudo. Está passando por uma doença desse nível? Por quê? Vamos lembrar, o que o Espiritismo nos ensina sobre isso? A gente fez alguma coisa lá atrás para precisar passar por essa experiência. Haveria outra forma? Sim. Sim. O que o Espiritismo nos ensina? Pelo amor ou pela dor? Se nós não aprendemos pelo amor, o que vai acontecer? Vem a dor. Então a gente sabe por que está passando. Deus sabe tudo. Eu errei, eu fali, eu não consegui vencer os meus maus pendores lá atrás. Então agora eu escolhi, não vamos esquecer disso, eu escolho passar por essa experiência para me redimir desse passado. Então o Espiritismo vem nos ensinar tudo. E a gente tem que crer em Deus, acima de tudo. Ah, fulano está doente, vamos orar para ela ficar curada. Não, gente, vamos orar para que ela seja amparada. Porque, de repente, o melhor para ela é desencarnar. Mas o nosso apego não nos permite ainda ter esse pensamento de pronto. A gente quer que a pessoa fique sofrendo numa cama 20 anos, mas está ali com a gente. Em vez de a gente deixar ela partir, deixa não pensar em prendê-la, né? Que ela vai ficar se Deus permitir. Mas a gente quer prender ali para a pessoa ficar sofrendo mais ainda. No entanto, se ela desencarna, ela está livre. Cumpriu com aquilo que ela precisava. Né? Então a gente não vai pedir para a pessoa ser curada. Peça a Deus a misericórdia, né? A força, coragem para vivenciar a prova da melhor forma, para não precisar repetir, porque se passa pela prova e lá na frente ela não se resigna, ela não aceita, ela vai voltar. Olha que coisa triste. Isso não é bom. A gente precisa ajudar essa criatura, né? Então a gente precisa crer mais.
Não é esse não, calma aí. Estou com o papel errado. Onde é que eu estou? Então ele lembra, né? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Amem-se, instruam-se. E quanto mais a gente se amar e se instruir, são essas duas asas importantíssimas que a gente precisa carregar. Além do amor, a gente tem que se instruir para conhecer, porque que a gente ama. Mas se a gente só se instruir e não amar, a gente também não cresce. Uma asinha fica lá caidinha, a gente precisa de fisioterapia, né, para poder fazer a asinha equilibrar. O que é a fisioterapia? É a dor, né? Aí a gente precisa cair. Vamos lá para outra mensagem. Então, quem é esse espírito mesmo, hein, gente? Aí, em 1861, ele manda outra. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Elevem sua resignação à altura das provas, das suas provas. Isso que a gente acabou de ler aqui. O que é essa resignação? É a gente aceitar, não é se acomodar, né? Eu conheci uma pessoa que teve câncer de mama e ela não fez qualquer tratamento, qualquer. Ela deixou o câncer a corroer, né? Porque é uma corrosão, e desencarnou. Deus sabe o que faz, eu estou com essa doença para eu padecer com esta doença. Não é isso que Deus quer, não. Não é isso. Ele quer que a gente se resigne com a doença, mas que a gente aprenda a buscar o que é o melhor para nós. O melhor vai ser vencer esse câncer? Se for, a gente vai vencer. Quantas pessoas a gente conhece que fizeram tratamento e ficaram limpos? E depois de 5 anos, né, que é o tempo que leva para ter realmente a remissão, ficaram bem. Existe a cura. E existe aqueles que não são curados. Existe aquele que com 2 meses descobre, desencarna. Não foi por falta de oportunidade de tratar, foi porque foi muito rápido, né? Então, é Deus quem vai decidir, não a gente. A gente não pode não buscar. Temos que buscar. Não temos que ser acomodados, temos que ser resignados. Fazer o tratamento, fazer tudo que a medicina humana manda, né, orienta a fazer, e a gente se resignar com a vontade de Deus. Se Ele está permitindo que eu passe por essa prova, por essa experiência, porque eu preciso. Então eu vou continuar me resignando e confiando que vai ser tudo da melhor forma. Essa resignação é super importante para todos nós, né? Isso. Venham ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação à altura de suas provas, que chorem, pois a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Até a mãe de Jesus chorou, né? Imagina se nós não vamos chorar. Mas que esperem, pois os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Então a mensagem nos traz um consolo, um conforto muito grande, porque os anjos virão nos consolar. Quem são esses anjos? Nossos amigos espirituais, nossos espíritos familiares, né? Que não é um espírito de verdade, né? Mas são os nossos amigos espirituais que Deus nos ofertou para que cuidassem de nós. Todos temos, não tenham dúvida disso, todos temos os nossos amigos espirituais, nossos anjos protetores, né? Aqueles que zelam por nós, velam sempre. Estão colados com a gente? Não. Nós temos livre-arbítrio. Mas eles estão prontos para quando nós dissermos assim, preciso de ajuda, Senhor. Eles estão ali do nosso lado para nos ajudarem no que for possível. Porque às vezes a gente busca a dificuldade e depois quer sair dela ileso. Não é assim. Se eu fiz uma coisa errada, eu vou ter que responder por aquilo. Então, se eu estou respondendo, eu tenho que pedir o quê? Coragem, resignação, né? Esse conforto é que eles vão dar. Trabalhadores, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte
e rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno. Deixa eu clicar aqui. Isso. São os pedaços importantes. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno a vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Olha que coisa linda. Jesus, dentro de nós, ele vai cultivando tudo que é bom, que nós abramos as mentes para receber essas sementes, né, que ele vai cultivando dentro de nós. Quando soar a hora do repouso, quando o fio da vida escapar de vossas mãos e os vossos olhos se fecharem à luz, sentirei surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Então, quando desencarnarmos, às vezes a gente não percebe esses benefícios que nós recebemos durante a vida. Mas quando nós conseguimos, em algum momento, despertar, a gente vai perceber essa semente germinando dentro de nós, né? Jesus nunca nos abandona. Eu vos digo, em verdade, aqueles que carregam seus fardos e que assistem os seus irmãos são meus bem-amados. Novamente, ele conclama a gente a caridade. Aqueles que assistem os seus irmãos são meus bem-amados. Aqueles que não assistem, Jesus não ama? Ama, mas não são bem-amados. Olha a diferença, né? Esses que fazem a caridade são mais amados, porque estão cumprindo com aquilo que ele veio trazer. Ele fica feliz quando a gente faz alguma coisa nesse sentido, né? Estou convosco e meu apóstolo vos esclarece. Olha que passagem linda, né? Bebei da fonte do amor e preparai-vos cativos da vida para vos lançardes um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou simples e ignorantes, para vos tornar perfeitos e quer que vós modeleis a vossa frágil argila, nós, né? A fim de serdes os artesãos de vossa imortalidade. Novamente ele nos conclama a amarmos-nos e instruirmos-nos, né? Muito legal. Item 7, a terceira mensagem. Essa é mais rápida. Tem que ser. Sou o grande médico... Beth, fazendo bobagem. Sou o grande médico das almas. Nós já ouvimos isso também em várias mensagens, né? Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Qual é o remédio? O amor. O amor, coisa linda. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Essa é uma mensagem desse item 7, de o Espírito de Verdade. Então, mais uma vez, essa referência que ele fez há 2000 anos, ele falou isso no Sermão do Monte. Deus faz aos vossos corações um chamado supremo pelo Espiritismo. Escutai-o. Então, vem o Espírito de Verdade novamente pedindo a gente para prestar atenção no Espiritismo, que ele traz todas essas verdades, né? Escutai-o. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. Quando nós fazemos as nossas orações e pedimos ajuda, a quem nós pedimos? A Jesus, né? Quando a gente pede a Santo Antônio, Santa Bárbara, Maria, São Judas Tadeu, das causas impossíveis, né? A quem nós estamos pedindo? A Jesus, a Deus. Eles são intermediários, não são? Nós ainda nos sentimos tão pequenos que ainda não temos coragem de pedir direto a Jesus. Então nós pedimos aos seus intercessores ali, né? Aos seus trabalhadores fiéis. Então a gente pede São Judas Tadeu,
das causas impossíveis, que eu consiga fazer isso assim, 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 né? Aí pede aos outros, Santo Antônio, eu quero me casar, dizem isso, né? Tem uma opção de coisa, né? Está errado pedir para eles? Claro que não. Senão os nossos irmãos católicos ficariam de que maneira, gente? Abandonados? De jeito algum, né? É a fé, né, deles que faz isso. Alguns pedem diretamente a Deus, olha. Eu tenho uma amiga que ela faz diretamente, eu só peço a Deus direto. Eu faço assim, ó, com ele e vamos lá. É isso mesmo. A gente pede para qualquer um. A gente às vezes não pede para Bezerra de Menezes? Bezerra nos auxilia na nossa saúde frequentemente, né? Coitado do Bezerra, ele tem que se multiplicar em não sei quantos aí para atender o Brasil inteiro, né? Porque são muitos pedidos. Então é isso. E o último é o item 8, é a quarta mensagem. Ah, não, antes do item 8 a gente tem isso aqui, olha. Coisa linda, né? O que isso lembra? Que passagem lembra? Sermão do Monte? Foi só no monte que Jesus falou? Ele falou em vários lugares. Qualquer palestra de Jesus, né? Em qualquer lugar que ele estava, ele falava. Mas essa daí lembra o Sermão do Monte, né? E olha que coisa linda. Lá em Mateus, nós lemos lá no início, no Jugo Leve, Mateus falou, né? Que escreveu o que Jesus falou. Vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lemos isso no início do nosso trabalho. E lemos aqui no Espírito de Verdade, na mensagem dele, no item 6. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Aqueles que carregam seus fardos e que assistem os seus irmãos são meus bem-amados. E no item 7, sou o grande médico das almas. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Esse é o Espírito de Verdade. Nosso Jesus querido, aquele que bateu lá na parede de Kardec. Acho sensacional isso, gente. O companheiro espiritual lá, familiar de Kardec. Quem é Kardec, vocês sabem? Já leram no livro... Ai, fugiu o nome do livro. O título é Kardec e Napoleão. Não é Espírito de Verdade. Você lembra, Conceição? Não? Tem um livro, vou lembrar depois, que Kardec e Napoleão. Quando Napoleão estava ainda encarnado, Kardec iria encarnar em 1804, e Napoleão foi chamado à espiritualidade para facilitar a vinda de Kardec, porque era necessário que o espiritismo chegasse. Aí Kardec se manifesta nesta reunião, que não era Kardec ainda, né? Claro, era um espírito. E o espírito se apresenta como uma luz que ninguém conseguia enxergar, de tanta luz que estava ali. Aí o irmão espiritual do livro fala que era o espírito que viria a ser Kardec. Então, assim, de uma superioridade bem grande. Tinha que ser, né, gente, para trazer esse trabalho grandioso que em 13 anos escreveu tantos livros. Não, o trabalho dele levou 13 anos. Né? Ele desencarna com 65 anos, se eu não me engano, 65, né? E durante 13 anos só ele faz o trabalho todo. 5 livros, que é o Pentateuco, mais todos os escritos, Revista Espírita, mais uns 3 livros que tem aí no meio do caminho, que é o Espiritismo, Principiante Espírita, tem mais um, que eu nunca lembro o nome, e Revista Espírita todo mês saía, durante 13 anos. Né? Então, uma coisa assim fantástica. Este é o Espírito de Verdade, aquele que presidiu a essa Assembleia de Espíritos de Luz que auxiliaram na realização desta obra chamada Espiritismo. Quem são esses espíritos? São os que assinam as mensagens no Evangelho.
João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, entre outros, inclusive nosso Emmanuel. Tem lá duas... Sim, mas quando estão na espiritualidade, isso, eles não tinham religião, a maioria, isso mesmo. Mas quando foram para a espiritualidade, reconheceram o que era a espiritualidade, mandaram suas mensagens, contribuindo com o espiritismo. É isso mesmo, né? E são muitos, né? Não são poucos, não. Aí, no item 8, a gente encontra ele é um resumo das outras mensagens, né? Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a imploram. Seu poder cobre toda a terra e por toda a parte, ao lado de cada lágrima, ele colocou um alívio que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e contém um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Devotamento e abnegação. Tem o que o Espírito de verdade vem trazer para nós? Nessas mensagens todas, né? Que Jesus está controlando tudo, mas não controlando, nos tirando o livre-arbítrio, mas, acima de tudo, nos orientando e nos relembrando sempre que nós precisamos dessa abnegação e desse devotamento, de amarmos, de nos instruirmos. Por isso a gente faz tantas vezes aqui aquela fala, né? Vamos participar dos cursos, né? Dos grupos de estudo que nós temos, para a gente poder desenvolver mais, que as palestras, elas ilustram, né? Obviamente, a gente... Falando aqui, as pessoas vão aprendendo. Mas nos grupos de estudo, a gente tem a oportunidade de falar, de debater, de perguntar. Eu não entendi direito isso. Você passou aí por umas coisas que eu não consegui entender. Como é que é isso? Então, isso faz a gente crescer mais em termos de aprendizado. Oi? Se interessar, isso, devemos nos interessar mais pela doutrina. Eu achei fantástico fazer isso aqui, porque eu já li o Obras Póstumas, né? Mas essas correlações, que a gente só faz quando a gente estuda, eu ainda não tinha feito, eu achei fantástico. Então, gente, que vocês tenham também essa oportunidade, né? De buscar no Espiritismo oportunidades de crescimento, de elaborar, né, essas coisas, ler um livro, aí ler o outro, mas eu li isso nesse outro, como é que é essa relação? Para a gente crescer cada vez mais. E quem sabe na próxima encarnação já estarmos num planeta de de regeneração. Que esse aqui ainda vai demorar, tá, gente? Né? A regeneração a regeneração vai chegar no segundo milênio. Segundo milênio tem 1000 anos. Então a regeneração pode chegar só em 2800. Mas nós podemos chegar à regeneração indo para outros planetas que já estão em regeneração. Se não pertencer mais a essa vibração, lógico. Nós temos que trabalhar para merecer. Para merecer. Mas eu vou deixar minha mãe aqui, vou deixar meu irmão, meu filho. São escolhas. Bezerra não conseguiu sair daqui. Bezerra ficou, mas ele trabalha incessantemente. É missionário. Escolha dele. Maravilhoso. Né? A gente pode fazer essa escolha também? Sim. Mas nos prepararmos para sabermos o que vamos receber. Alcione, né, no livro Renúncia, ela renunciou, né, ao nível espiritual em que ela estava para vir ajudar o queridíssimo dela. Passou um perrengue aqui na Terra, mas ela sabia tudo o que ela ia passar, passou com louvor, obviamente, espírito iluminado que é, e venceu. Mas passou um sufoco, ela sabia que ia passar. Né? Mas quando a gente sabe o que vai passar e tem resignação, crença em Deus, confiança em tudo, a gente passa sem sofrer. Observem quando vocês passarem por alguma dificuldade, se vocês crerem e entenderem, o sofrimento diminui. A dor continua, mas o sofrimento diminui. São coisas diferentes. Então, queridos, que o aprendizado
do Espírito de verdade, do nosso Jesus querido, fique nos nossos corações e que tenhamos um final de tarde muito lindo. Obrigada. Que bom, né? A gente ouvir tanta coisa bonita, tanta coisa que nos envolve, saber, perceber que não estamos sozinhos na nossa caminhada, que a todo instante temos os nossos amigos protetores, familiares, simpatizantes, que estão ali perto de nós para nos ajudar, para nos dar a mão, para nos amparar em tudo que a gente precisa. E melhor ainda quando a gente vê que todos eles são instrumentos do nosso Mestre amado. Trabalham para o nosso Mestre, para nos auxiliar, para nos ajudar. É o consolo, né, que chega para a gente a todo instante, nos esclarecendo, nos mostrando que depende de nós, da nossa vontade, para seguirmos adiante. Então vamos agora fazer as nossas orações, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre amado. Vamos fazer as nossas preces, envolvendo todos os nomes que estão na nossa caixinha de preces, envolvendo todos aqueles que conviveram conosco e que agora se encontram no plano espiritual, nossos amados, nossos amores que se despediram da vida terrena e agora se encontram vivos no plano espiritual, caminhando, aprendendo, se tratando. Então rogamos ao nosso Mestre amado que envolva todos esses nossos irmãos em muita luz, em muita paz, que eles possam perceber o Espírito amigo que está ao lado de cada um deles, dando-lhes as mãos e ajudando-os nessa nova caminhada. Que Jesus possa lançar um raio da sua luz divina no caminho desses irmãos, para que eles sigam essa luz e se orientem e possam evoluir cada vez mais. Para esses nossos irmãos, nós vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Muita luz, muita paz para todos esses nossos irmãos. E em seguida, vamos fazer as nossas irradiações. Que possamos emanar daqui aos nossos lares, aos nossos locais de trabalho, a todos os nomes que estão na nossa caixinha de radiação, aos lares dos nossos parentes, dos nossos amigos, toda essa irradiação de luz, de paz para todos esses irmãos. Que as bênçãos divinas do Mestre possam chegar a todos esses lugares, trazendo paz e harmonia. Assim também fazemos as nossas visitas médicas e hoje especialmente pedimos pelo nosso irmão Alex da Silveira Antunes, que ele está no CTI do Hospital do Andaraí. Que esse nosso irmão, assim como todos os nomes que estão na nossa caixinha de visitas médicas, assim como todos os hospitais, asilos, presídios, orfanatos, irmãos que andam pelas ruas, todos possam ser envolvidos nessa corrente de saúde, banhados por esses fluidos salutares que vêm do plano espiritual. Então, que o nosso irmão Alex da Silveira Antunes e todos esses nossos outros irmãos, como todos aqueles que estão em nossos pensamentos, possam receber todo esse carinho da espiritualidade. Que os médicos espirituais possam orientar os médicos da terra no tratamento dos nossos irmãos. Também peço pela nossa irmã Laura Paranhos, que
está no Hospital Pasteur, no CTI, que ela também possa ser envolvida, que Dr. Bezerra de Menezes, com toda a sua equipe, que os médicos trabalhadores da nossa casa possam chegar junto aos médicos que tratam da nossa irmã e envolvê-los, intuindo-os no tratamento que possa ser dado à nossa irmã. E, Mestre amado, como sempre dizemos, seja feita a tua vontade, Senhor, e não a nossa, mas que tu possas mandar todos esses irmãos que trabalham na falange da saúde para todos esses nossos irmãos que precisam de um carinho. Assim, Mestre amado, te pedimos pelas nossas águas, que todas as águas ali do ambiente possam ser magnetizadas, que possa ser derramado nessas águas o remédio necessário a cada um de nós, que ao bebê-las possamos estar tomando aquele medicamento necessário para o nosso tratamento. Abençoa-nos, Mestre amado. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Graças a Deus. Agora vamos para a última parte do nosso encontro, que é o nosso passe. Peço aos médios que se posicionem. E nesse momento, vamos continuar, né? Porque já estamos conectados com a espiritualidade que nos envolve. E nesse momento é o momento em que eles chegam junto de nós e nos fazem aquele carinho, nos fortalecendo, nos ajudando, nos banhando com fluidos energéticos, salutares, fluidos de paz, de luz, que vão nos envolver e vamos sair daqui levando toda essa energia, toda essa vibração. Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade, o caminho, o seguro das aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo do seu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo do seu amor, ó bondoso Senhor. Que possamos sair daqui levando toda essa energia aos nossos lares, a todos que lá se encontram,
a todos aqueles que cruzarem conosco na rua, que todo aquele que se aproximar de nós possa sentir a presença do nosso Mestre Divino, possa sentir as suas energias nos envolvendo, e que essas energias possam servir de escudos para cada um de nós, nos defendendo de todo pensamento negativo, de toda influência negativa. Claro que nos fortalecendo com o nosso pensamento vibrando sempre na luz, na paz, no amor, em Jesus. Com isso, conseguimos manter toda essa energia junto de nós. Assim, encerramos mais uma tarde de estudos, nesse encontro maravilhoso que só temos a agradecer ao nosso Pai amado, ao nosso Mestre Jesus, por todo o carinho, por toda a instrução que aqui recebemos quando aqui estamos. Então, que Jesus possa nos acompanhar, que possamos chegar em segurança aos nossos lares e que possamos, na próxima semana, novamente estarmos aqui para nos alimentarmos dessa fé que foi trazida pelo nosso Mestre amado. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.